O policial, às vezes, quando ele dá uma batida num povo, ele sabe quem é que já teve passagem pela polícia e quem não teve. Porque quem baixa a cabeça de bate-pronto, ele já sabe que o cara tem passagem pela polícia. Por quê? Porque na cadeia, quando os policiais passam, o carcereiro, o que quer que seja, todo mundo tem que olhar para baixo. Então ele já aprendeu esse comportamento. Ele vê um policial e já olha para baixo. E aí ele reconhece pela fisiologia quem é que já teve passagem pela polícia ou não. Ele pergunta, já tem passagem? O cara fala, não. E o cara de cabeça baixa. Ele sabe que tem. Ele vai pegar, tem. Coisa que eu queria te perguntar, se tem alguma coisa que possa me ajudar. Por exemplo, hoje. Eu não entendi nada da aula. Não entrou nada. Eu não consegui focar em nada, apesar de tentar. Porém, não deu certo. Não rolou hoje. Eu tava em Nárnia. Tava tentando voltar, porém, foi difícil. Vamos lá. Começou a aula, certo? Onde você tá? Tava aqui. Aí, ó, mas é onde é que é aí? Tô na minha casa, tô sentada no sofá. Você tá sentado no sofá. O computador tá onde? Na minha frente. Mas ele tá numa mesa? Não, tá na minha perna. A posição na qual a gente está é importante, porque a nossa fisiologia está falando para o nosso cérebro como é que a gente está ou a gente quer ficar. Como é que você está na posição e no ambiente? Primeiro, o que a gente tem que começar a fazer? A gente tem que vir de fora para dentro, certo? Com as distrações. Porque quanto mais eu estou distraído e mais eu me coloco num local onde eu tô várias fontes de distração, pior vai ser. Concorda? Aí o que eu tenho que fazer? Procura sentar numa mesa, com uma cadeira, abrir o computador na tua frente, celular no modo avião, de preferência longe de você, fechando as abas, de preferência com fone de ouvido, que olha só, eu tô indo primeiro nas coisas de fora, pra jogar você pra cá pra dentro. Por quê? Fica muito difícil de você, no sofá, tendo que equilibrar o computador, com gente passando, com janela aberta, com a TV ligada, com várias abas do computador aberta, você manter o foco. Com o celular... você está se colocando na situação que é complicada de você sair. Porque a tua atenção vai estar sendo sequestrada constantemente, o tempo todo. Então você tem que começar a fazer essas eliminações. Por que eu falo, gente, tira as abas. Desapega das abas. As abas abertas estão lembrando a gente de coisas que a gente tem que fazer. É só isso que ela faz, é tirar a nossa paz. Enquanto você está querendo focar numa determinada coisa. O celular está com as notificações, toda hora aparece, é uma distração. A posição na qual você está também é uma posição que é mais difícil de você se concentrar. Aí eu falo, vai para uma mesa, de preferência leva papel e caneta. Porque como você quer se conectar aqui, você tem que interagir com o que está acontecendo aqui. Que aí, como se você estivesse direcionando a atenção. Como? Fazendo anotação. Ele está falando isso, isso e isso. Ele tá falando isso, isso e aquilo outro. Ele tá falando isso. Você tá, de alguma forma, se mantendo ativa e interagindo com aquilo que tá acontecendo. E isso é importante. Full screen, para você também não ter nenhuma outra distração. Tudo isso junto ajuda você a se concentrar mais. Tudo isso. Se você não estiver fazendo isso, não tem nem como a gente entrar no meandre da coisa. Todas essas coisas aí que eu te falei, quanto mais você puder colocar elas em place, mais fácil vai ser de você se concentrar. E isso não quer dizer que você não vá se distrair uma vez ou outra, que também ninguém de ferro. Mas, principalmente, a caneta e o papel sentada na mesa, anotando o que está acontecendo. Isso permite com que você fique muito mais conectada com o que está acontecendo. Por exemplo, o ambiente onde você está, no sofá. Sofá, normalmente, é um lugar onde a gente fica distraído. Hoje a gente está assistindo televisão, hoje a gente está descansando, hoje a gente está fazendo... Então, o teu cérebro, ele já sabe disso. Inconscientemente, ele já recebe esses sinais. A posição na qual a gente está, às vezes a pessoa fala assim, Bruno, toda vez que eu vou ler, eu durmo. Eu falo, onde você lê? Na cama. Eu falei, uai, por que será que você dorme? O que eu tô querendo te explicar é a fisiologia. Ela tá numa fisiologia onde normalmente ela tá na posição, onde normalmente ela vai dormir. Eu sempre dava o exemplo, eu falava ao pessoal nas turmas mais antigas, eu falava o seguinte, o policial, às vezes, quando ele dá uma batida num povo, ele sabe quem é que já teve passagem pela polícia e quem não teve. Porque quem baixa a cabeça de bate-pronto, ele já sabe que o cara tem passagem pela polícia. Por quê? Porque na cadeia, quando os policiais passam, o carcereiro, o que quer que seja, todo mundo tem que olhar para baixo. Então ele já aprendeu esse comportamento. Ele vê um policial e já olha para baixo. E aí ele reconhece pela fisiologia quem é que já teve passagem pela polícia ou não. Ele pergunta, já tem passagem? O cara fala, não. E o cara de cabeça baixa. Ele sabe que tem. Ele vai pegar, tem. Pode ver esses programas de televisão que tem da operação da Polícia Militar de São Paulo, dando batida. Pode ver. E aí no exército você tem que olhar para onde? No exército, olha para baixo para você ver o que acontece no exército. Você leva uma coça, você é humilhado na frente de todo mundo. Você tem que olhar para cima. Por quê? Porque quando eu tô treinando soldado, eu tô treinando o quê? Coragem, força, determinação.
E eu estou fazendo isso como? Na fisiologia. Quando eu peço para olhar para baixo, eu estou treinando que comportamento? Submissão. Você olha para baixo. Por quê? Corpo e mente formam um sistema único. Então, o que a gente faz com o corpo interfere, em alguma medida, como a gente se sente. E o inverso também. Repara a postura de uma pessoa que está deprimida. Uma das técnicas que a gente utiliza de âncora, por exemplo, do ponto de vista sinestésico, é a pose do super-herói. Você quer se sentir mais determinado, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que, faz a pose do super-herói. Fica assim, fica pensando assim e se coloca assim. Você já muda a tua fisiologia para você mudar como você está sentindo. Assim, nossa, então é só fazer isso que eu mudo tudo completamente. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem que usar várias variáveis que vão te ajudar a atingir um objetivo de um estado interno mais adequado para aquilo que você quer, para a mudança tua de comportamento. Isso vai interferir. Então, isso é uma variável que você tem que considerar nessa equação. Por isso que eu sempre falo isso. Então, quer fazer alguma coisa? A vontade é de ir para o sofá, a vontade é de ir para a cama, a vontade, a gente tem essa vontade. Por quê? Porque a gente quer se acomodar, a gente quer, é uma vontade que a gente tem. E aí a gente vai cedendo, a chance da gente distrair é muito maior.